Quarta-feira, Elivaldo Barbosa já aqui na minha companhia, que é sempre um prazer tê-lo aqui. Bom dia, meu amigo. Olá, minha amiga Neyara, muito prazer também. Bom dia e bom dia para você que nos acompanha. A gente vai começar aqui a nossa conversa falando de assuntos políticos nacionais, porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu declarações, que repercutiram bastante na mídia. E uma delas, Elivaldo vai comentar agora e depois a gente vai acompanhar uma reportagem que saiu no SBT, né, Elivaldo? Pairava uma dúvida. Valdemar Costa Neto estaria com portas abertas para o futuro governo, que será comandado pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva? O PL estaria migrando, mudando de lado? Parece que ontem a situação foi devidamente esclarecida. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira em Brasília. O PL se colocou oficialmente na oposição ao governo Lula e ofereceu o cargo de presidente de honra a Jair Bolsonaro. Hoje, nós queremos que ele comande o nosso partido. Queremos o Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar mais importante. Valdemar Costa Neto negou que o partido pagará aluguel para Bolsonaro morar com a família em Brasília. Disse ainda que o PT terá dificuldades para governar sem o apoio de parlamentares do PL, que elegeu a maior bancada na Câmara e no Senado. Você não tem paz para nada quando você decide isolar 99 deputados federais. Isso não existe. Eles vão ter que compor com a gente. Vão ter. Porque nós temos direito a várias comissões na Câmara, temos direito ao nosso espaço, não tem saída. O plenário não funciona, é um inferno. Ele afirmou que o episódio envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, do PL, que apontou uma arma contra um homem na véspera do segundo turno em São Paulo, não teve grande impacto na campanha de Jair Bolsonaro. Mas acredita que o caso do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que atacou uma policial e um delegado com tiros de fuzil e granada, influenciou no resultado da eleição. O da Carla Zambelli, talvez não, foi muito em cima. O do Roberto Jefferson atrapalhou. Eu não tenho dúvida disso, porque atinge as mulheres. E nós já tínhamos problema com as mulheres. Enquanto isso, Bolsonaro continua aqui no Palácio da Alvorada e precisou ser medicado depois de apresentar febre e uma ferida na perna durante o fim de semana. Nesta terça-feira, ele recebeu por meia hora o presidente da Câmara, Arthur Lira. Valdemar Costa Neto também comentou o silêncio de Bolsonaro, que está recluso desde a derrota. Ele disse que o comportamento está relacionado ao inconformismo do presidente de não conseguir virar a eleição, apesar de, no segundo turno, ter crescido mais que o adversário. É natural, porque quando a gente perde uma eleição como essa, derrota qualquer um. O presidente do PL descartou que Bolsonaro possa concorrer a outros cargos nos próximos anos e disse que ele é naturalmente o candidato da sigla para disputar a presidência da República em 2026. Valdemar Costa Neto foi questionado se reconhece o resultado das eleições. Difícil. Nós vamos ter que esperar o relatório do Exército amanhã. É hoje esse aguardado relatório do Ministério da Defesa sobre a eleição do dia 30 de outubro. Agora, o que Valdemar Costa Neto ratificou ontem foi um gesto de grandeza, Neyara. Por quê? Porque Valdemar Costa Neto e o PL já foram aliados da esquerda, já foram do centro, já foram os liberais e agora estão com o presidente Jair Bolsonaro. Deram legenda para o presidente Jair Bolsonaro. E olha, aqui para nós, sem Bolsonaro, o PL não teria chegado nem a 30 deputados na Câmara Federal. Teria um comportamento ali mediano para ficar ali no, eu diria assim, no lugar comum do plenário da Câmara. Ele deve o desempenho dos 99 parlamentares, não aos seus candidatos, por melhor que sejam. Ele deve exclusivamente à imagem, à presença e ao prestígio do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tem que rezar pela saúde do presidente e ficar com ele até o fim. Esse é o caminho, a meu ver, do PL. Aqui e acolá, um ou outro deputado que migrar para mudar de lado, isso é natural do processo político brasileiro. Agora, a sigla PL abandonar Bolsonaro agora seria uma incoerência absurda.
profunda incoerência. Por isso, Valdemar Costa Neto ratificou ontem esse gesto de gratidão e de coerência em relação à estratégia eleitoral do partido adotada este ano. E quanto a esse relatório da defesa, vamos aguardar o que vai acontecer hoje, está marcado para hoje, qual será a manifestação do Ministério da Defesa sobre as eleições agora no dia 30 de outubro, o segundo turno, né, Yara? Enquanto isso, a transição ocorre e já bastante movimentado, não só em São Paulo, mas também em Brasília, né, Elivaldo? É isso mesmo, né, Yara? E a novidade da transição é exatamente a equipe econômica do governo de transição. No Centro Cultural Banco do Brasil, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, assinou 3 portarias instituindo oficialmente o gabinete de transição. Alckmin é o coordenador geral. O ex-ministro Aloysio Mercadante vai coordenar os 31 grupos técnicos de trabalho, divididos por temas como saúde, educação e meio ambiente. O ex-deputado Floriano Pêssaro vai se dedicar aos processos administrativos e jurídicos da transição. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai tratar da articulação política entre os partidos aliados. A socióloga e futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, vai coordenar os preparativos para a cerimônia de posse. Para o grupo da economia foram confirmados os nomes de André Lara Rezende e Pércio Arida, que participaram da criação do Plano Real, e do ex-ministro no governo Dilma, Nelson Barbosa, além de Guilherme Melo, professor da Unicamp. Já no grupo técnico da assistência social estão a senadora Simone Tebet e a ex-ministra Tereza Campelo. Alckmin destacou que fazer parte da equipe não significa um cargo de ministro ou ministra no futuro governo. O presidente Lula deixou claro que a transição, os que vão participar da transição, não tem relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Mais cedo, Gleisi Hoffmann teve 2 conversas importantes com partidos que não estiveram com Lula na campanha, mas que indicam interesse em integrar a base aliada. Por uma rede social, ela anunciou que convidou o PSD de Gilberto Kassab para integrar o gabinete de transição e que o partido indicou o deputado Antônio Brito para compor o conselho político. Gleisi também oficializou o convite ao MDB. Nós gostaríamos muito que o MDB participasse desse conselho político do governo de transição. Para a gente já discutir as questões programáticas, o que vem pela frente, as dificuldades que nós estamos, que podemos ter, sentir grande disposição de nós caminharmos juntos, né, Baleia? O que eu posso dizer é que há um espírito colaborativo muito grande no MDB. Eu já tenho feito conversas e tenho convicção que o MDB estará participando dessas discussões. Em São Paulo, o ex-ministro da Educação, Henrique Paim, foi anunciado como coordenador do Núcleo de Educação na equipe de transição. Paim já se reuniu com o ex-ministro Fernando Haddad e especialistas para traçar os problemas da área. Eu destaco essa questão da recomposição da aprendizagem, que é um tema central, que é justamente algo que está associado aos reflexos todos da pandemia. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar muito, a fome. Então, a alimentação escolar, eu acho que é um ponto importantíssimo. O funcionamento da rede federal, as universidades federais, os institutos federais precisam também ter uma discussão em torno da recomposição do seu orçamento. Nos próximos dias também será anunciada a participação do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, na equipe de transição no grupo técnico da Justiça. Nesta quarta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terá reuniões com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e com a chefe do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Chamou a atenção ontem, Nayara, a área econômica do governo de transição. E Lula repete a estratégia de 2003, quando assumiu pela primeira vez os destinos do país, a presidência da República. Ele, naquela época, acenou muito forte para a herança tucana na área econômica, principalmente nos programas sociais, seguindo ali o receituário do Plano Real e indicando, à época, um deputado federal
do PSDB de Goiás, que foi o dirigente do Banco Central, no caso, Henrique Meirelles. E agora ele compõe, orienta Geraldo Alckmin para compor a equipe, dois, eu diria assim, idealizadores do Plano Real, que fizeram parte daquela equipe, os economistas Pércio Arida e André Lara Rezende. Então, são nomes importantes que ampliam, acenam também para o mercado, dando uma certa acalmada no mercado, e agora é acompanhar como será o movimento. Agora, a expectativa mesmo é saber quem será o ministro da Fazenda ou o ministro da Economia do governo Lula. E o governador eleito Rafael Fonteles, né, continua aí dando tuitadas e anunciando aí novos nomes para compor o seu secretariado. Vamos comentar agora, Elivaldo, foram 7 nomes pelo menos. Ó, esse a gente recebeu agora aí. É verdade. Ele agradecendo o economista e mestre, né, em desenvolvimento econômico, Vitor Hugo Almeida, que é ex-bolsista de Harvard, nos Estados Unidos, e agradecendo por aceitar a missão de ser o presidente da Agência de Atração de Investimentos do estado do Piauí, que é o Investe Piauí. Investe Piauí é uma instituição que foi criada no governo Wellington Dias e será fortalecida também no governo Rafael Fonteles. Vitor Hugo, economista, ele será mantido no cargo, ele já é o atual gestor da área e tem como principal missão, aí pela orientação do governador eleito, um olhar especial para a estrutura portuária de Luiz Correia, a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação lá de Parnaíba, além dos distritos industriais da capital, perímetros irrigados, ou seja, projetos capazes de alavancar o desenvolvimento econômico do Piauí. A ZPE de Parnaíba, muito importante equipamento, mas que ainda está nos primeiros passos, engateando para decolar e servir de fato como indutor do desenvolvimento econômico na região. Passos lentos, né? Porque lentos, a ZPE é há muito tempo. Criada em 86, no governo Sarney. Agora que foi instalada, está ali engateando, ali, ainda dando os primeiros passos, precisa alavancar, precisa de fato decolar. Ainda está taxiando na pista de Elivaldo, vamos para os decolagem. outros nomes rapidinho aqui, para a gente finalizar a sua participação? Então, secretário de Turismo, né, Pablo Santos, aceitou o convite, ele é do MDB, é mais um parlamentar do MDB, que vai para o primeiro escalão do governo do Estado. Marlon Sampaio, olha aí, secretário de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis. Estava bastante sumido, né? Sumido. Delegado da Polícia Civil, ex-deputado federal, irmão do presidente da Assembleia e vice-governador eleito Temístocles Filho, vai para essa missão aí de comandar a Secretaria de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis do Estado. O deputado Firmino Paulo, filiado ao PT, tem aí coordenadoria de irrigação do Estado, mas essa coordenadoria ganhará o status de secretaria, até mesmo para abrigar um parlamentar do ponto de vista constitucional. A estrutura também promete ser fortalecida para dar, de fato, uma grandeza que esse setor merece na estrutura administrativa. Secretaria de Irrigação? Secretaria de Irrigação. Vai cuidar só desse setor? Hoje existe essa coordenadoria. Ela tem uma atuação muito tímida, digamos assim. Foi exercida um tempo aí pelo ex-prefeito de Oeiras, Bessá, reclamou muito que não tinha estrutura nenhuma e agora pode ser fortalecida com a presença de um parlamentar. Magno Pires continua no Instituto de Águas, é outro caso de permanência do cargo. Continuando os anúncios, Regiane Tavares, secretária do Planejamento, será agora secretária da Agricultura Familiar do Estado. Fábio Xavier para a Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo Rural. Carlos Adalberto Anchieta para a Secretaria de Cultura, ou seja, permanecerá na Secretaria de Cultura, indicação com aval do deputado Fábio Novo. E seguindo, a Ariane Benigno, a Gespisa, sai da Secretaria de Administração, vai para o comando da Gespisa. Daniela Aita permanece também no IASP, que é o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Piauí. E aí foram os anúncios feitos ontem. A expectativa é que até o final da manhã de hoje, o governador eleito anuncie também a direção do Instituto de Terras do Piauí. O fato, Neyara, é que alguns órgãos vão merecer uma mensagem do futuro governo à Assembleia para as adequações. E aqui eu destaco para uma estrutura que será criada, que será resultado da fusão do Emater com a Agência de Defesa Agropecuária e será chamada de SADA, Secretaria da Agropecuária e Desenvolvimento Agrário, que será comandada pelo deputado federal Fábio Abreu.
há uma certa apreensão, questionamento até do pessoal da ADAPE, porque questiona que a ADAPE será diluída numa estrutura e perderá fôlego numa atividade fundamental, não só para o governo, mas como status de Estado, que é a defesa agropecuária. Nós vamos aguardar as explicações da equipe do futuro governo do Estado. Ok, então, Elivaldo, amanhã a gente comenta mais sobre essa equipe, tá bom? É isso aí, minha amiga. Muito obrigada. Até amanhã, bom dia. Trabalho. Tchau, tchau. Bom dia.